buscando formas de encontrar os meios melhores para que a educação ela possa funcionar. Então, parabenizo pela ação. Também estou aqui, né, frente à Prefeitura de Ouro Verde. Nós estamos trabalhando aqui, sim, no regime de aulas não presenciais e vejo que funciona bem, que está, assim, para o momento, é o que é mais viável, né, esse regime de aulas não presenciais. E também, assim, atuando de forma conjunta com o Conselho Estadual de Educação, tendo em vista que também sou conselheiro lá, e vejo que o Conselho tem trabalhado muito nessa linha, né, nessa parceria no regime de participação com os municípios. Obrigado, Osvaldo. Obrigado, professor. Um momento. Você precisa enviar o iPhone primeiro. Oh, meu Deus. Até o telefone está me atrapalhando. Eu gostaria... A professora Fátima, ela já está disponível? Mas, geralmente, não é fácil, não, terminar o atendimento com um deputado. Bom... Professora Fátima já está finalizando. Vamos... Sivan, eu poderia tirar uma dúvida aqui enquanto a professora Fátima vem? Pois não. Minha dúvida é porque o meu município, para variar, é atípico, né? Então, eu queria aproveitar aí o Jaime, você, o professor, o Flávio, porque a nossa situação aqui é bem diferenciada de todos vocês. Então, já até a professora viu, eu gostaria de tirar uma dúvida. Fátima, diga o seu município, por favor. Posse, Goiás. Meus eternos problemas. Tá. O que acontece? Aqui em Posse, quando nós assumimos em 2017, nós tínhamos um conselho municipal que nem sequer sabia que existia. Quando nós fomos atrás dos membros, eles nem sabiam que eram nomeados do Conselho Municipal de Educação. Então, nós providenciamos, chamamos, reconduzimos algumas outras pessoas, mas nós não conseguimos fazer um trabalho assim de mobilização mesmo para ser um conselho atuante. Constituímos o conselho, tentamos fazer um trabalho de que eles passassem a ser um conselho mais atuante, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então, a gente tem aqui só um conselho consultivo mesmo. E não conseguimos que eles fossem atuantes, não conseguimos que eles constituíssem o estatuto, não conseguimos mesmo, por mais que a gente tentasse mobilizar. Então, nós continuamos vinculados ao Conselho Estadual. Não conseguimos. E hoje, nessa atual conjuntura, a gente entendeu que não era possível fazer as aulas não presenciais. Então, a gente optou de suspender as aulas. Mas nós estamos fazendo um trabalho muito sério aqui, apesar de estarmos vinculados ao Conselho Estadual. Nós optamos de suspensão de aulas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo estamos escrevendo, estamos com ele quase pronto, um plano de contingência para a educação municipal. Pegamos todas as normativas legais, estamos escrevendo um plano de contingência da Secretaria Municipal de Educação, onde a gente elencou toda a legislação que saiu desde o dia da suspensão das aulas, federal, estadual, municipal. Estamos levantando toda a realidade municipal, fazendo um mapeamento mesmo e propondo todas as atividades possíveis nesse momento de pandemia. Já montamos um curso de formação de professores que estamos deslanchando na rede a partir dessa segunda-feira de hoje e estamos fazendo a compatibilização dessa documentação toda para, a partir daí, quando a gente voltar a fazer a recomposição do calendário, mas com uma coisa substancial, que dê subsídio para o Conselho aprovar esse calendário nosso, porque nós vamos estar trabalhando. E qual a opção que a gente fez? Trabalhar com as habilidades socioemocionais junto aos professores, com as novas tecnologias, capacitando esse professor, e esse professor está exercitando isso junto às famílias e aos alunos. Então, a gente não tem Conselho Independente, estamos subordinados ao Conselho Estadual e vamos usar aquela prerrogativa lá do artigo 5º da Resolução 2. Vamos encaminhar posteriormente ao Conselho, usando aquelas 3 opções que
conselho nos dá de usar recomposição de calendário, usando atividades não presenciais, usando as tecnologias, recompondo o calendário em 800 dias e também usando as não presenciais, mas com o suporte da escola. Porque aí eu vou ter toda a equipe da escola, não só o professor, a tecnologia da escola, o equipamento da escola, e vou recompor o calendário usando atividades não presenciais, mas com o suporte da escola, dando apoio ao aluno e à família. Eu quero dizer se esse caminho meu é um caminho também que eu posso seguir tranquilamente, porque a minha realidade aqui, olha, aqui nós estamos no Nordeste goiano, aqui nós não temos acesso à TBC, nós não temos acesso aos canais de televisão de Goiás, porque não chega para nós. Aqui nem a TV a cabo pega os canais de Goiás. Eu não tenho a TBC, eu não tenho. E não tenho. Meus alunos, eu tenho comunidade aqui que os meninos não têm nem celular. Então, assim, eu tenho um aluno que eu não localizo nem a casa dele, porque o endereço que ele me informa é um endereço fictício. Então, a nossa realidade aqui é uma realidade muito cruel. Eu tenho comunidades quilombolas, eu tenho muito problema. E aí, então, o que a gente está fazendo? A gente está subsidiando toda a nossa prática. A gente está fazendo um estudo mesmo, porque esse momento é um momento de pesquisar, de escrever, de aprender também. Então, o nosso plano de contingência está bem abrangente, está sendo um estudo de caso mesmo, a gente vai crescer muito com isso. O nosso plano vai ser amplamente divulgado para a comunidade, para todos os conselhos, inclusive o Conselho Tutelar, Câmara, e a gente está fazendo uma coisa bem consistente, mas com muita consciência, porque a gente entende que nossa clientela, no mínimo 25% a 30%, a gente não conseguiria atender com as atividades não presenciais. Tá bom, professora Fátima. Deixa eu dizer uma coisa. O parecer do Conselho Nacional estabeleceu 3 formas para recompor as presenciais, essas que vocês vão fazer concomitantemente às aulas presenciais, e o regime de aulas não presenciais. No regime de aulas não presenciais, a gente vê diferentes formas de organização dos municípios. Eles, às vezes, tem lugares que atuam até só uma vez por semana, porque nós só temos condições de atuar uma vez, ou 2, ou 3, 4, 3, 2 horas, 3 horas, 4, 2, sabe? Então, assim, tem diferentes formatos para trabalhar o REAMP. Eu sugiro, assim, é correto vocês utilizar esses 2 formatos. A nossa grande preocupação atualmente está na definição de quando a gente vai retornar. Não sabendo quando vai retornar, a gente não sabe que a gente, por enquanto, está sendo exigido essas 800 horas, né? Então, a gente vai precisar, quanto mais tarde retornar, mais horas presenciais a gente vai precisar, né? Eu digo assim, se você não trabalha nada em REAMP, mesmo com aqueles que vocês têm acesso, né, porque você pode trabalhar também que tem algum acesso, e depois focar naqueles que não conseguiram atender. E aí eu estou dizendo para você, não só como sugestão, mas em cima de algumas experiências que a gente tem visto por aí, né? Que aí depois, no retorno, vai ter um tempo para focar nessas crianças que não tiveram acesso, e é um número menor, é um número menor de crianças para atuar nesse sentido, né? Então, pode ser que com esse tempo, a sugestão que eu vejo é vocês analisarem o que pode ser feito para ser construído em REAMP também. Eu falo porque parece que o tempo vai ser longo e talvez vocês possam ter ou diminuir um pouquinho os impactos da realidade de vocês, né? Mas está correto também, Fátima, está correto também. A única preocupação que eu coloco em relação ao quanto será preciso. Não, mas a gente já começa a fazer a REAMP agora, só que a gente optou de trabalhar primeiro com o grupo de professores, porque o nosso grupo é muito mais difícil, porque ele tem mais dificuldade com algumas tecnologias. E assim, eu queria agora que a professora Fátima voltou, eu queria fazer uma proposta para ela, que ela conhece a minha problemática aqui. É a questão do ensino médio, professora Fátima, que a gente pudesse agora sim começar a pensar no regime de parceria com o ensino médio, porque se o Estado desse um suporte maior para a gente hoje,
com o ensino médio, porque a gente já tentou passar o ensino médio para a rede estadual, porque nós aqui ainda temos a questão do ensino médio. Então, se a gente, nesse momento, implementasse mais ações com o ensino médio junto com o Estado, eu poderia deslanchar mais a REAMP com o ensino médio. Mas que povo doido. Só um pouquinho, gente. Ensino médio? Todos fecham. E ensino médio? Só um pouquinho. Deixa eu ajudar aqui, deixa eu desativar alguns microfones. Eu até peço para vocês tomarem cuidado Deixa eu desativar aqui alguns microfones. Desativa os microfones quem não estiver falando, porque às vezes você faz um comentário que sai aqui, que às vezes não é bom a gente ouvir. Professora Fátima, tá ok. Fátima de posse. Agora. Isso. Não, a gente é povo doido, né? Tem mais de 20 anos que o município trabalha com a realidade de ensino médio. A gente tentou de todas as formas, mas é uma escola muito conceituada, né? E a gente já conseguiu uma parceria com o Estado, eles já estão cedendo alguns professores para a gente, mas tem sido a nossa luta desde 2017 para trabalhar com a comunidade a questão da modalidade de competência. O Conselho de Fiscalização do Fundeb tem cobrado muito, mas a comunidade é muito resistente da questão de se encerrar o ensino médio do município. Mas esse, com certeza, é o último ano que se trabalha com ensino médio no município. Tá. Eu vou deixar meu número aqui, tá? Para que a gente possa também auxiliar depois em estratégias para recompor o Conselho Municipal e fazê-lo funcionar como sistema, tá? E eu deixo aqui também a sugestão, gente, que a gente está escrevendo um plano de contingência bem consistente. Depois, se alguém quiser, a gente compartilha com vocês. Tá legal, obrigado, Fátima. Eu vou passar para a professora Fátima da SEDUC, tá? A sua realidade em relação à escola... Claro, a gente tem algumas realidades específicas, né? Mas aproveitando a sua oportunidade, você está meio que solicitando mais cooperação, né? E um dos objetivos é esse, nesse regime de colaboração, até pelo caminho que a SEDUC já vem percorrendo, né? Que a SEDUC vem percorrendo, ver também possibilidade de contribuição com os municípios, de disponibilização junto aos municípios. Professora Fátima Gazzoli, nós também tratamos aqui da importância. A gente quer ouvir um pouquinho como é que está a questão da educação de jovens e adultos, como está sendo, né? Então, professora, eu não sei como é que está, deixa eu ver como é que está a professora Fátima para estar entrando na reunião agora. Pode ser, professora? Pode. Boa tarde. Oi, Fátima, tudo bem? É de Fátima para Fátima essa história de ensino médio aí, né, Fátima? Um abraço. Presidente da UNFM, presidente do Conselho Estadual de Educação, demais autoridades presentes, todos os meus queridos secretários e também as pessoas que nos assistem aí nesta web. A sala está parecendo uma feira, porque está cheio de gente, eu não sei quem é que está fazendo isolamento, mas a SEDUC está longe de isolamento, né? Porque aqui está todo mundo trabalhando. Quando eu fico aqui nessa distância, eu consigo tirar a máscara, mas no mais, chega a marcar isso aqui à noite, quando a gente vai embora, de tanto que... Não, é a mesma coisa de falar assim, ó, tá funcionando. Porque se vem um prefeito e eu não atendo, eu fico mal. Quer falar com ele por teleconferência, ele não aceita. Ele não quer nem saber, quer ver minha cara, né? Imagina se fosse bonita, então, como que não seria, né, Jaime? Então, eu estou tentando regular a entrada aqui, estou nessa loucura aí de atender, tranquilizar as pessoas e também dar uma esperança para as pessoas de que isso vai acabar, isso tem um fim e nós vamos sair daqui melhores do que nós entramos, né? Fátima, a respeito desse ensino médio, eu concordo com você. Desde que eu cheguei, eu também não entendi nada sobre o ensino médio no município, mas a Fátima explicou bem. É assim, a comunidade não aceita que se retire do município esse ensino médio. A comunidade, eles não aceitam. Por quê? Porque a rede municipal, por si só, ela é mais fortalecida no processo de aprendizagem. Vocês estão mais próximos. Tem até um ditado que fala assim, quanto mais perto tiver o patrão, mais o serviço rende. Então, assim, vocês estão muito próximos, vocês conseguem ir nas escolas toda semana, vocês conseguem entrar na escola, vocês conseguem comer cada dia da semana numa escola, a merenda, e eu não, né? Eu aqui
nessa distância, eu dependo muito, muito desse trabalho de supervisão, tutoria, direção de escola. Então, realmente, a comunidade não quer me entregar esse ensino médio. Mas a Fátima está certa, esse é o último ano, e o ano que vem a SEDUC vai recebê-los, até porque a comunidade agora ela já está mais preparada para isso. Mas parabéns por ter conduzido tão bem a sua fala, Fátima, até porque quando você fala assim, eu vou entregar o ensino médio, dá uma impressão de que você, e eu nem tentamos, mas a gente tentou demais, porque eles são difíceis. Quando eu vou fazer reordenamento, aí eu falo assim, olha, eu vou passar o 1º ao 5º para vocês e tarará, o 6º ao 9º, eles vão devolvendo para mim. Aí os pais falam, secretária, mas não funciona se ela passar para o Estado. Eles falam assim, na simplicidade deles. A gente quer que fique no município, porque o município é bom, eles têm que cumprir o horário e tarará, e no Estado a gente não sabe se vai cumprir o horário. Então, nesse sentido aí, né, Sivan, ponto para vocês. A rede municipal, por estar mais próximo, com certeza, ela é mais conceituada, está tirando foto, deixa eu pôr a máscara, conceituada na questão da presença, do acompanhamento e do monitoramento, tá? Presidente do Conselho, meu amigo professor Flávio, eu estou vendo aqui que vocês estão falando sobre a questão do retorno e eu vou inserir o Elcivan e o presidente do Conselho. O senhor pode escolher mais 2 conselheiros. E aí, nesse caso aí, eu penso que tem um cartaz lá, ó. Tem uma pessoa com cartaz, não estou enxergando. O que está escrito é o Lorival. O Lorival está mandando alguma mensagem, eu não estou enxergando. Lorival Pereira de Novaes, de Avenópolis. Cidade, Lorival de Avenópolis. É alguma pergunta ou não? Não? Só se apresentando. Tá bom. Presidente, nós criamos o gabinete de crise aqui na secretaria para começar a trabalhar, já com data para encerrar, o plano de retorno às aulas. E aí, senhor, 2 conselheiros, eu preciso que o senhor escolha esses conselheiros e, de alguma maneira, gostaria que viessem os representantes da rede privada nessa escolha. O Elcivan também veio para dentro desse gabinete. O gabinete de crise tem gente da educação e tem gente da saúde. Vai ter uma pessoa da saúde nos representando. O professor Marcelo, representando a Undime, ele já está no gabinete, já está respondendo lá dentro do gabinete. E esse gabinete, ele tem até o dia 27 ou 28, alguma coisa assim, deste mês, para ser apresentado à comunidade. Como que ele é apresentado? A gente faz uma coletiva, todo mundo na sua devida distância, aí município, conselho municipais, os conselhos municipais, conselho estadual, o Marcelo e todo mundo, a gente apresenta para as pessoas, olha, está aqui o plano de retorno, construído a 4 mãos. Esse plano de retorno, ele é o plano de retorno, não é o plano de validação das aulas ainda não. Primeiro a gente vai tratar do retorno. Eu só consigo voltar quando a Secretaria de Saúde me disser que agora podemos iniciar o processo de retorno. Mas eu preciso apresentar o plano de retorno o mais rápido possível. Inclusive, eu sou, por exemplo, o Rio Grande do Sul está apresentando hoje, o Ceará vai apresentar amanhã, é por estado, e São Paulo deve apresentar também até o dia 20. Então, nós temos que construir o nosso plano. Esse plano de retorno, ele é uma discussão que diz assim, tá bom, a Secretaria de Saúde fez uma reunião conosco e diz que podemos voltar dia 1º de junho, um exemplo. Só um exemplo, pelo amor de Deus, depois sai aí que eu falei que era 1º de junho. Dia 1º de junho vai voltar? Vai. Quem? Quem é que volta? São os que tiveram menos acesso a aulas pela internet, primeiro? Tem que ficar claro uma coisa entre nós. Nenhum estado brasileiro será liberado pela Secretaria de Saúde para ter um retorno daqueles que a gente, quando fala em retorno, a gente pensa no início do ano letivo. Porque assim, eu pensava que ia ter um grande dia de todo mundo voltando, que a gente ia pôr o tapete vermelho, que a gente ia preparar a escola. Aí, daqui a pouco, o secretário de saúde virou para mim e falou, secretário, mas você está pensando em retornar ou está pensando em ter todo mundo dentro da escola de novo? Uai, mas como assim? Ele falou, não, vocês vão retornar gradativamente.
Uma escola que tem 200 alunos, ela vai retornar assim, ó. Na segunda ela vai ter 30, na terça é outra turma de 30, na quarta outra turma com mais 30. Primeiro, gente, nós vamos ter que montar esse plano voltando gradativamente. Então, quem volta primeiro? Os que tiveram menos acesso? Porque uma coisa é a escola que tem pouco aluno. Essa não é difícil, porque a Secretaria de Saúde vai estipular no protocolo que o menino vai ter que sentar 1,5 metro, me parece, de diferença um para o outro. Olha aí, no protocolo a gente vai pôr 1,5 metro. Como é que eu vou botar 1,5 metro de menino longe um do outro em Águas Lindas, em Lusiânia, sabe? Até Novo Gama, estava vendo a Solange ali agora há pouco. Gente, a gente tô falando de uma escola lá em Lusiânia que tem 2.000, quase 2.500 meninos. Então, assim, o que esse plano, esse protocolo tem que trazer? A distância que um aluno vai sentar do outro, quantos alunos, no máximo, poderão ir para a escola no primeiro dia, a turma que vai na segunda não vai na terça, que vai na terça não vai na quarta, o processo de limpeza da escola com que boa, com sabão, com água, com tudo que tem direito, todos os dias, vai ser assim que vai sair no protocolo? Quem pode fazer com a mangueirinha, borrifando as carteiras após a aula para preparar para o período da tarde? Quem pode fazer esse trabalho no final da aula para preparar para o outro dia? Nós todos sabemos aqui que o nosso grupo de risco é merendeira e zeladora. A maioria dos concursados é grupo de risco. Então, a primeira coisa agora a se fazer, e aí foi dado um prazo para nós aqui de Goiás, de apresentar em coletiva o plano de retorno. Quando nós elaborarmos o plano de retorno, então vai estar lá. Eu falei com o Ismael hoje, falei, Ismael, eu queria uma pessoa para entrar. Ele falou, não, vou te dar a Flúvia, que é o que eu tenho de melhor aqui nessa modalidade de acompanhamento com as escolas. Então, ela vai dizer assim, quantos alunos tem nessa escola? Tanto. Então, vamos fazer agora aqui. Ó, vai voltar lá dia 1º de junho. Então, volta esse. E o restante, professora? Aí, agora eu falo uma coisa que, para a rede pública estadual, pelo menos para mim, assombra todo mundo. Mas aí fala assim, e quando todos irão voltar, professora? Quando todos, numa escola com 2.000 alunos, realmente, esse ano eu vou trazer todos no mesmo dia, no mesmo horário? É difícil responder essa pergunta. É muito difícil. Porque eu estou falando de aglomeração e estou falando de um vírus que durante 60, 90 dias ainda pode estar circulando aí. A gente está mais na mão de Deus do que na mão de qualquer outra coisa nesse momento. Sempre estivemos, mas agora estamos mais. Então, a presença do Elcivan, a presença do presidente Flávio, a presença dos representantes da escola privada, a presença dos diretores representantes dos diretores de escola, a presença da saúde, a presença do Ministério Público, a presença do Instituto Unibanco, dentro deste grupo chamado Gabinete de Crise, é justamente para resolver o primeiro problema. É só o primeiro. Protocolo de retorno às aulas. Resolvido o primeiro problema de protocolo ao retorno às aulas, Genilde, aí nós vamos agora para o segundo. Pronto, agora já tem um protocolo. Então, agora os pais já estão sabendo quem é que vai, quando começar vai ser assim, ninguém vai pegar a gente mais. Até porque se eles pegarem a gente de calças curtas, aí porque faltou para nós aí articulação, né? Então, e até planejamento e gestão. Então, não vai acontecer, nós vamos ter o cuidado para que isso não pode, o município e o Estado ficar desprevenido na hora de voltar sem um plano diretor, sem um plano de ação instituído por este gabinete de crise. Aí, depois disso, a gente vai para a segunda etapa. Provavelmente, de novo, conselho, um CMCEDUC, um DIME, todo mundo junto agora. E agora? Como é que vai ser o processo de validação dessas aulas que foram ministradas e estão sendo ministradas não presencial? Aí a gente vai ouvir vocês todo o tempo a equipe do gabinete vai querer ouvir vocês para dizer qual a sua ideia, qual a sua proposta, qual a sua sugestão, para a gente tentar construir essa validação de uma forma que o Conselho Estadual de Goiás continue, mais uma vez, fazendo luz para os demais conselhos. Ele foi o primeiro
que lançou a resolução e eu quero acreditar que ele vai ser o primeiro que vai lançar a resolução do aproveitamento e da validação das aulas. Eu sempre falo o seguinte, para validar as aulas, tem que existir ensino e tem que existir integração e interação. A integração e interação, a gente não pode negar que ela está acontecendo, seja na hora que eu entrego para ele o material, seja na hora que eu mando aula pelo portal. Estava conversando com o Maclê aqui, olha, só aproveitando a fala, não sei quem foi que falou aqui, a TV Brasil Central, a TV Cultura, que o pessoal chama mais de TV Cultura, né? Ela não chega aqui no meu município. Então, eu tenho aqui a lista do canal analógico por município. Por exemplo, aqui em Bonfinópolis, né? Canal digital de Bonfinópolis é 13.1, né? E aí eu tenho aqui a questão dos rádios. Ela chega no estado, a aula chega no estado todo pelo rádio. E depois da Segunda Guerra Mundial, a única forma que as pessoas tinham era de dar aula pelo rádio. Isso aqui não deixa de ser uma guerra. Então, se precisar voltar a valorizar essa parte do rádio, não tem outro jeito, nós temos que nos valer das ferramentas que nós temos. Eu tenho essa lista aqui, vou pedir para os meninos se conseguem. Vocês não conseguem bater uma foto dessa lista e postar para eles no chat? Não? Vê se vocês conseguem fazer isso, porque aí, de repente, também a gente fala TVC, descobri que tem um monte de município que é TV Cultura. E aí estava tendo sinal analógico ou digital, agora a rádio todo mundo tem, tá? A EJA, deixa eu falar aqui que tem uma pergunta para mim, né? Nós vamos aplicar as provas da EJA através de uma avaliação muito parecida com o Google Classroom, tá? Só que eu vou disponibilizar essa avaliação para o aluno, ele tanto poderá fazer pelo celular, como ele poderá fazer na escola, respeitado todos os critérios de horário, agendamento, entra um aluno por vez, a EJA tem menos alunos consideravelmente, então eu conseguiria fazer isso. Mas a nossa avaliação da EJA, porque precisa encerrar o semestre, ela vai ser através de um portal que está sendo desenvolvido aqui, mas que é nada mais do que o Google Classroom. Queria dizer para vocês que a gente só fala em avaliação com a EJA, por causa de não perder o semestre. É só isso aqui que eu aceito falar de avaliação. Agora, falar de avaliação agora, para nós, é chover no molhado. Quem é que quer? Tem algumas coisas que às vezes eu fico olhando para a pessoa. Por exemplo, tem gente que me pergunta assim, secretária, como a senhora pretende avaliar os alunos do segundo bimestre? Não pretendo. Não pretendo, não. Não estou com essa pretensão toda não, Jair. Mas como assim eles vão ficar quando voltarem? Quando voltarem, aluno por aluno, turma por turma, sala por sala, escola por escola, a gente precisa fazer uma diagnóstica mesmo. Até para a gente conseguir corrigir aquilo, corrigir a rota. Mas falar que vai fazer avaliação. Tem gente que pergunta para mim assim, como é que eu vou fazer para eu começar de onde eu parei? Deixa eu só falar uma coisa para vocês, ninguém vai voltar e começar de onde parou. Isso não existe. No mundo, as coisas não estão mais igual. Está tudo diferente já. No mundo. E isso aqui que nós estamos vivendo é o futuro. Por mais que vocês não... Eu sou professora e eu tenho meu envolvimento sindical com a minha categoria, mas eu vou dizer a vocês, o dia que faltar um professor de inglês, meus meninos vão ter aula de inglês, que agora eu já sei como é que eu faço para botar aula de inglês gravada lá na TBC, lá no estúdio da SEDUC. Eu vou dispensar meus meninos que faltou um professor de inglês, não posso fazer isso mais não. Faltou a professora de português, ganhou neném e eu ainda não tenho substituto. Espera aí que eu tenho sim. Todo mundo vai dar aula presencial, quando chegar a aula de português, até chegar a professora que eu estou aguardando, ele vai pegar aula, bimestre, BNCC, Paraná, está aqui, é essa aula aqui, ó, isso aqui que eles estão vendo, bota a aula no ar. Meninos, vamos lá? Vai começar a aula. Então, as coisas vão mudar muito para nós. Agora, nós não temos resposta não, eu não tenho, sabe? Tenho certeza que o Silvano não tem todas as respostas, tenho certeza que o professor Flávio, embora ele seja a sapiência em forma de gente, né? Ele não tem todas as respostas. E eu tenho certeza que você pegar aí a Luciana, por exemplo, de Rio Quente, você tem todas as respostas, Luciana? A gente tem não, bobo, tem nada, não tem não.
Então, eu acho que agora é a hora de pensar no gabinete de crise, montar um bom plano de retorno, lançar ele aí para o Brasil inteiro. Ó, esse é o plano de retorno de Goiás. Depois do plano de retorno, como validar as aulas? Vamos ouvir o povo. O que a gente pode usar para validar as aulas? E assim, sucessivamente, trabalhando aos poucos. Hoje eu fiz uma web, Flávio, para dizer para as minhas coordenadoras o seguinte: se vocês não se alinharem com as secretarias municipais, eu vou arrancar vocês daí. Porque eu estou aqui pensando que está todo mundo pela estrada fora, né, de mãozinha dada. Aí eu descubro que lá no município X, onde eu já estou mandando material há 30 dias, tem município que não tem apostila. Eu tenho apostila para mandar por e-mail, eu tenho acesso ao portal, vocês têm que acessar o nosso portal. Você não tem que gastar dinheiro para gravar a aula, isso não é hora de gastar dinheiro, bobo, isso não é hora. Nós temos, em nome de Jesus, que um apoiar o outro na produção de material, tá? Eu vou deixar vocês fazerem pergunta para mim, enquanto isso eu vou ouvir as perguntas aqui do chat. Jaime, eu não sei se era assim que vocês imaginavam que seria minha participação. É isso mesmo. Eu estou muito feliz com a rede municipal. A coragem, a força, a garra, afinal de contas, eles começaram há pouco tempo. Primeiro eles trabalharam com recesso, etc. Depois que eles chegaram, e chegaram com muito mais sede, com muito mais força até do que muita gente por aí. Então, parabéns para a rede municipal. A rede privada. Semana passada, professor Flávio, um empresário da rede privada começou a me xingar às 5h20 da tarde, parou 20 da noite, pelo Zap. E sabe qual é o meu crime? O senhor sabe qual o crime que ele acha que eu cometi? Porque a rede estadual e a rede municipal estão rodando. Então, na verdade, eu não sei mais o que fazer. Porque, assim, se eu não estivesse fazendo nada, eu estaria pagando o preço de ser um secretário de fachada, né? Como nós estamos fazendo, presidente? Nós estamos fazendo do nosso jeito, cada um tentando dar o seu melhor. Aí me vem uma pessoa dizendo assim, vocês são um bando de mentirosos. Olha, a Fátima acabou de dizer ali para nós, quantos por cento ela acredita que não está atendendo? Eu tenho, Fátima, eu tenho hoje, que não tem internet na rede, eu tenho 18% de 532 mil meninos que não tem internet. Para esses eu tenho que mandar material. Só que agora minha equipe está ligando. Oi, tudo bem? Peguei o nome da senhora aqui na lista da escola tal de Aparecida. Por favor, a senhora está recebendo material da SEDUC? Não. A senhora está acessando? Não. A senhora está assistindo aula na TVC? Não. Mas a senhora não está sabendo? Não, a senhora não está sabendo de nada. Ou seja, eu ainda estou lidando com outro monstro agora, que é o fato da escola não divulgar para a família todos os atendimentos que nós temos. Então, eu queria muito que o representante da escola privada no conselho, ou os representantes, chegassem no gabinete de crise, porque, assim, eu confesso a vocês que eu pensei que seria assim. A escola privada lançaria o plano rápido na frente de todo mundo, quando saiu a resolução, o município e o estado viriam depois, ali, né, naquele nosso cansaço e fadiga por falta de mão de obra, às vezes, dinheiro, material. Aconteceu tudo ao contrário. Nós saímos disparados e agora eu principalmente sou acusada de não ter aguardado a rede privada. Então, por isso que vocês devem ter ouvido falar que a secretária é contra o cancelamento do Enem. Eu sou mesmo. Eu, Fátima Gavioli, não defendo que se cancele o Enem. Se quiserem adiar o Enem, um adiamento do Enem, eu estou dentro. Agora, cancelar o Enem é brincar com quem fez o trabalho que nós fizemos aqui em Goiás, né? É brincar com o Paraná, é brincar com todo mundo. Então, assim, uma coisa é você cancelar o Enem, a outra é você prorrogar aí, tirar de novembro, levar para o início de janeiro, alguma coisa assim. Então, eu não defendo o cancelamento do Enem. E para encerrar a conversa, a partir de hoje, meus meninos estão respondendo isso aí para nós. Criamos um aplicativo dizendo, você quer que cancela, você quer que adia ou você quer fazer a prova? Aí, o que meus meninos responderem é o que eu vou responder. Aí a Fátima já não tem mais vontade própria, não, tá? Professora Fátima, só uma questão, talvez complementar da educação de jovens e adultos. Vi uma pergunta aqui que está perguntando da dificuldade... Tira o microfone. Tá ouvindo, professora Fátima?
Eu estou ouvindo, eu só estou tirando o som aqui, porque não estava conseguindo tirar na tela. Ah, já achei aqui, pronto. Tá bom. É um pouco mais sobre essa avaliação da educação de jovens e adultos. Vou ter uma pergunta para quem não consegue acessar o Classroom. Um pouco mais de detalhe na avaliação de jovens e adultos, por favor. O documento está sendo produzido pela professora Núbia, a nossa superintendente. Ele ainda não está pronto, mas o que eu sugiro, Silvana, é que eu vou pedir para colocar aqui o WhatsApp da professora Núbia. Pode fazer esse favor para mim? Aqui no chat, ele vai digitar agora com o meu nome o WhatsApp da nossa superintendente da educação de jovens e adultos. Tanto para sugestões, como para vocês tirarem dúvidas com ela sobre esse documento que está sendo elaborado para os alunos. Agora, quem não tem acesso à sala vai fazer a prova impressa. Certo. Na escola agendado, tá bom? Mas já vai entrar aí o telefone dela. Tá bom, obrigado, senhora Fátima. Estou lendo aqui se tem pergunta para mim. Tá. Assim, é muito importante esse diálogo da execução e da norma, porque não tem como, por mais que sejam competências diferentes, a professora Fátima Gavioli já foi conselheira também, então ela tem essa sensibilidade. Por mais que sejam duas competências diferentes, elas são interligadas, né? Você não tem como fazer algo sem ter consciência da realidade do outro, né? Então, gostaria de ver aqui um pouquinho da experiência também do Jaime em Ouro Verde. Jaime, pode falar um pouquinho de uma experiência municipal, por favor? Silvana, boa tarde novamente. Boa tarde, professora Fátima Gavioli. Silvana, eu realmente sou defensor do regime de aulas não presenciais. Por que eu sou defensor nesse momento? Porque eu vejo que é a alternativa mais viável para a manutenção do direito à educação, né? Porque eu vejo professores planejando, orientando os alunos por diversos meios, pais também ensinando, aprendendo junto com seus filhos. Eu acho que isso é educação, né? E eu vejo que aqui em Ouro Verde esse trabalho está sendo muito bem feito, desde a educação infantil até o ensino fundamental. E vejo também, professora Fátima, esse trabalho sendo realizado no colégio estadual, né? Eu vejo que o colégio estadual Romeu Ramos, ele também tem trabalhado muito no regime de aulas não presenciais. Inclusive, nós aqui de Ouro Verde já começamos a utilizar a plataforma da Secretaria de Educação para o 6º ano, né? E utilizar esse trabalho. Então, eu vejo que exatamente para que o aluno não perca a aprendizagem, né, que ele não perca o que ele já aprendeu, nós adotamos um regime de aulas não presenciais exatamente para evitar o retorno de aprendizagem, né, por parte dos estudantes e mais ainda a perca do vínculo da escola, porque isso aí pode levar à própria evasão e o próprio abandono. Agora, o que validou aqui, né, no município de Ouro Verde foi exatamente a resolução número 2 do Conselho Estadual de Educação, apesar que nós temos conselho próprio aqui, mas o Conselho Municipal de Educação ele adotou, né, o regime de aulas não presenciais a partir da resolução do Conselho Estadual de Educação. E também, Elcivan, levando em consideração o parecer número 7, de 1997, do Conselho Nacional de Educação, que ele indica que não é apenas os limites da sala de aula, né, propriamente da sala de aula, que vai caracterizar com exclusividade a atividade escolar. Ou seja, ela vai se caracterizar por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da escola. Então, eu vejo aqui, você pediu para me falar da experiência daqui de Ouro Verde, né? Primeiro ponto que eu vejo, né, da nossa experiência aqui, o primeiro é o comprometimento de toda a equipe escolar, tanto diretores, professores, né? Eu vejo como os professores estão planejando as aulas, alguns professores fazendo um trabalho assim realmente de artista, preparando vídeos. Então, assim, como que nós fizemos esse trabalho aqui em Ouro Verde? Primeiro, né, a proposta pedagógica da escola, né, o primeiro ponto foi avaliar o projeto político-pedagógico de cada unidade escolar. Como nós temos duas, né, fica mais simples,
né, para trabalhar. O planejamento aqui, nós fazemos esse planejamento semanal, né, e às vezes de 15 em 15 dias. Então, nesse planejamento, os professores eles se juntam, né, por exemplo, os professores do primeiro ano, né, adotando todas as medidas de prevenção, eles preparam as atividades para uma semana de trabalho de aulas não presenciais. Então, nesse planejamento, eles vão traçar todos os caminhos, os recursos materiais que serão utilizados para a realização da atividade. E o que eu vejo que é muito importante, né, eu conversei com alguns professores, né, e me mostraram como estava sendo feito essas atividades. Eles fazem, para cada atividade individual, há um detalhamento para os pais ou responsáveis, para que eles possam se preparar para as aulas remotas, né, exatamente para o momento da aula. E todas, Elcivã, elas são datadas, porque o pai vai ter um cronograma, como que ele vai trabalhar durante os dias. Como que nós fazemos isso? Como o regime de aulas não presenciais não é só pela internet, né, porque tem crianças que não têm, os professores, eles elaboram as atividades, e essas atividades são colocadas em envelopes personalizados, né? Para os alunos da zona urbana, os pais vão lá na escola de forma escalonada, vão lá e buscam essas atividades, esses envelopes. Para os alunos da zona rural, né, eles estão sendo entregues pelo transporte escolar e com a assinatura do pai, que ele recebeu aquela atividade. E a partir daí, quando essa atividade chega em casa, Elcivã, os professores começam as orientações dos grupos de WhatsApp, né? Por quê? Porque aí o professor mantém um contato direto com essas famílias, que eles podem orientar, podem acompanhar o andamento das aulas não presenciais, até mesmo nesses grupos de WhatsApp, os pais fazem um retorno das atividades solicitadas pelos professores. Então, eu vejo assim, que para esse momento é o melhor caminho, né? Não tem como a gente continuar as atividades, como nós não podemos ter as aulas presenciais nesse momento. Esse momento, né, de pandemia, esse regime que foi adotado, o regime de aulas não presenciais, é o mais viável. Então, assim, algo importante que eu tenho a dizer é que nós não temos 100% de participação. Por exemplo, uma sala de 21 alunos da alfabetização. A professora me falou o seguinte: olha, tem 3 alunos que não participam. Um porque a mãe não aciona todo dia o WhatsApp e fala que não tem crédito. O outro que o menino foi para o Pará. E o outro que ele não conseguiu de jeito nenhum. Então, quer dizer, esses 3 já são alvo para quando a gente voltar, esses alunos terão um atendimento maior, que a professora já sabe, né, a partir desse momento, como que eles não estão fazendo as atividades. Então, esses terão um atendimento maior no futuro próximo ao tempo do retorno das aulas. Acho que é isso, acho que também é importante deixar para os questionamentos. Senhora, professora. Eu só vou pedir permissão para vocês, para ter alguns questionamentos que foram feitos, e depois eu vou deixar o Luca aqui anotando a pauta para mim, e vou ter que voltar ao atendimento, porque já estou bem atrasada ali na agenda. Aqui está assim: eu também tenho ensino médio. Quando é que o Estado vai determinar o retorno dele para o Estado? Não existe isso. Como cada aluno representa um recebimento, só quem pode me devolver esses alunos é o prefeito, é a secretária municipal, o secretário, tá? Então, você tem ensino médio, você vai me procurar, vai dizer, professora, porque quando o prefeito for lá olhar no FNDE e a renda dele cair, a per capita por aluno, ele sabe que é por aquele ensino médio que ele passou para o Estado. Então, quanto mais meninos, mais dinheiro. Então, não tem isso não, tá? Vocês podem fazer a solicitação de devolver, que eu vou acatar. A EJA, quem não conseguir fazer a avaliação no Google Classroom, fará a prova presencial, com todos os cuidados, por se tratar de uma modalidade que precisa fechar o ciclo agora nesse mês. O gabinete de crise vai trazer a rede privada. Quem vai escolher esses representantes são os conselheiros que estão hoje no Conselho Estadual de Educação, representando a rede privada ou a própria rede. Pode se reunir, fazer um documento me dizendo quem são os 2 representantes da rede privada.
Eles querem saber se o salário vai atrasar. O que eu posso dizer a vocês, a arrecadação do Estado, ela já caiu 340 milhões até agora. 340 milhões. Eu consegui pagar do Estado 40 milhões depois da pandemia. Parou tudo, meus amigos. Se não tem compra, se é para ficar em casa, se não pode usar batom porque está de máscara, maquiagem, roupa bonita para quê? Ou seja, ninguém está comprando. Se ninguém está comprando, não tem arrecadação. Então, caiu até agora 340 milhões. Hoje, ainda falta para eu poder fechar nossa folha, que vai dar 216 milhões. Hoje ainda falta 73 milhões para eu conseguir fechar a folha. Mas já mandei ver qual foi a economia que eu tive com energia, com gás, com tudo, para verificar o que falta. E assim o governador... Está parecendo um filme onde você fala mais um mês, mais um mês, mais um mês, entendeu? A cada dia sua agonia. Então, responder se vai atrasar, eu não consigo. Mas eu posso dizer que existe um esforço sobrenatural para que a gente não tenha que atrasar salário novamente, tá? Aqui está dizendo assim, que e se demorar? E se isso demorar? Vocês vão substituir os professores de vez por tecnologia? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nenhum de nós aqui está aguentando mais trabalhar só com aulas não presenciais. A gente quer nossos professores de volta, ensinando, brigando, requisitando, requerendo, mas ali não existe esse pensamento de que nós vamos substituir professores por máquina. A melhor das máquinas precisa de um cara extremamente inteligente para poder manusear e operar, né? Aí também tem aqui sobre os professores que... Não, os alunos que estão chegando e não tem como fazer matrícula e os alunos que saíram e não levaram a transferência. Aí, veja vocês, se tem secretaria na escola e a secretaria está funcionando, isso não vai ter acontecido. Mas se o secretário for do grupo de risco e a secretaria estiver fechada, por exemplo, tudo vai se resolver depois da pandemia. Entendeu? Não tem esse negócio agora de, nossa, mais não esquenta a cabeça. Eu estava vendo ali, ó, vamos ter que trabalhar as 800 horas junto com as aulas não presenciais, porque senão não fecha. Claro que não fecha, lógico que não fecha, mas aguardem, a cada dia sua agonia. Agora é trabalhar no retorno. Depois, meus amigos, aí você pode contar comigo, com o Silvano, com o professor Flávio, que a gente vai para cima, a gente vai para o Conselho Nacional, vai para o MEC, e a gente consegue o que precisa para que a gente, depois de todo esse esforço, não fique num prejuízo maior ainda, né? E, por último, quero falar sobre créditos no WhatsApp. Essa semana passada eu recebi uma mensagem de um professor perguntando assim, não do pai do aluno, estou falando agora dos professores, dos funcionários, né? Eles mandaram uma mensagem para mim dizendo, secretária, a senhora não vai botar uns 10 reais, 15 reais de crédito no meu telefone celular, não? Porque eu estou usando os meus créditos, secretária. Como que a senhora não vai me dar crédito para o celular? Diz, olha, você me deu uma boa ideia, vou fazer isso agora. Eu vou ligar no RH, vou pedir para tirar os 500 de vale alimentação que você recebe e colocar 15 reais de chip para você abastecer seu chip de celular. Está resolvido? Ficamos combinados assim? Se eu não tirei o vale transporte, se eu não tirei o vale alimentação, se eu estou fazendo tudo, nem para me lembrar de que custa 22 milhões isso para mim por mês, por que é que a pessoa tem que me cobrar 15 reais por mês de um chip ou de uma conta telefônica? Então, tem coisa também que parece que se a gente ficar com muita coisinha, a pessoa não acorda para a vida, não. Não acorda, não. Então, eu acho que em relação aos pais, a gente precisa ver também se é possível mesmo a gente trabalhar algum projeto aí com alguma operadora que pudesse liberar pelo menos para os pais que estão cadastrados na baixa renda. Mas, fora isso, meus amigos, sinceramente, nesse momento vai valer uma máxima que prejuízo pouco é lucro. Tá bom? Professor, só uma perguntinha rápida. Quando tocaram um assunto aqui sobre matrícula no segundo semestre, me parece que isso aí não dá da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Ah, tá, da EJA. Não, porque eu tenho esse problema. Eu tenho um menino se matriculando e agora ele não entra, porque não tem como resolver isso agora durante a pandemia. Não, aí eu acredito que o contato da Núbia já está aí.
A gente vai, inclusive, como está tudo sendo gravado, muitas dessas perguntas, tá. a gente vai tentar fazer Tá bom. essas perguntas para depois ser encaminhado. Não dá para a gente fazer isso numa webconferência, né, que é muita gente, não dá para responder. E também estou vendo aqui, ó, que estão cobrando o seguinte, para a gente virar a nossa conversa para a escola privada, que a gente está tratando muito das escolas públicas, né? Eu acho que tem a ver mesmo. Se deixar por nossa conta aqui também, né? Nós vamos ficar falando só sobre a escola pública e a gente precisa estar junto nesse momento, tá bom? Obrigado, então, professora Fátima. Obrigada eu. Você fica aqui, Lucas? Valeu, ótimo. E, nesse sentido, até aproveitando a conversa da professora Fátima, eu queria, o professor Flávio, além de presidente do Conselho Estadual, ele também é presidente do sindicato. Como é que está sendo essas discussões, professor Flávio? Como é que está sendo, como que as escolas particulares, eu estou falando não na sua função de presidente do Conselho Estadual nesse momento, mas na relação com as escolas particulares, né? Temos muitas escolas particulares no Estado, a dificuldade delas funcionarem, né? Algumas saídas que alguns encontraram, né? Apesar de até a gente ter ouvido aí algumas informações sobre algumas escolas fazendo, às vezes, atendimento, coisas que a gente nem chegou no Conselho Estadual ainda, né? Possibilidade de atendimento individualizado ou mesmo atendimento escalonado presencialmente em casa, né? Essa é uma questão que foi colocada pelo Adriano logo no início da reunião, mas como está tendo muita reivindicação para tratar da questão das escolas particulares, como informação, assim, nessas discussões, poderia trazer para nós alguma coisa nesse sentido, para que os municípios possam estar orientando e mantendo as escolas vivas, né? Afinal de contas, nós precisamos dela. O setor público não tem como receber todas essas crianças que estão evadindo, na realidade, tendo as matrículas canceladas, tendo pedidos de transferência, saídas das escolas particulares e depois, algumas até sendo matriculadas no setor público, né? Se você pudesse, professor Flávio, falar um pouquinho sobre isso, por favor, como é que, para dar uma luz aí aos conselhos municipais, que tem muitas escolas particulares nos municípios. Bom, Silvano, boa tarde novamente. Eu vou falar um pouco da experiência de Goiânia, porque eu represento só o Sindicato das Escolas Particulares de Goiânia, mas eu tenho bom contato com o professor Ademar, que ele representa o sindicato nos outros municípios. O Estado de Goiás tem essa particularidade que tem um sindicato das escolas particulares para Goiânia e um outro sindicato que ele é responsável por todos os outros municípios. Mas como nós temos bom relacionamento, eu posso dizer, é muito preocupante a situação da escola particular, principalmente a que trabalha com educação infantil, porque é claro que eu não quero entrar no mérito se a família tem ou não condição, né, de estar mantendo os pagamentos com as escolas particulares, mas em muitos casos os pais já rescindiram o contrato, principalmente na educação infantil. Vou dar como exemplo a situação de Goiânia. Em Goiânia, são 60% das escolas de educação infantil no município de Goiânia são da rede particular e quase 40% que é do município. O senhor conhece muito bem essa realidade aqui e sabe que a preocupação nossa é que, quando voltarmos, existe a eminência de não ter escola particular para atendimento. Então, eu disse isso em uma entrevista, até fui um pouco criticado, mas assim, é o momento da escola, da comunidade escolar também ter um olhar mais focado para a existência da escola. Quando voltarmos a esse novo normal, os pais vão precisar trabalhar e eles vão precisar da escola, seja de 0 a 3 anos, ou 4, 5, 6, e aí daí para frente em termos de escolaridade, né? A gente sabe da obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 anos, né? Nós mesmos já soltamos uma nota aos pais pelo Conselho Estadual e alguns conselhos municipais eu já tenho visto que eles têm se manifestado aí. E eu faço um apelo aos presidentes de conselho municipal que tentem sensibilizar a comunidade escolar nos seus municípios quanto à questão da manutenção da escola particular, né? Principalmente as de educação infantil, as que são as menores, né?
Eu já vi muitos casos de escolas de educação infantil que estão realizando um bom trabalho, né? Mesmo com as crianças de 0 a 3 anos, conseguiram fazer essa interlocução boa com a família, quanto à questão do brincar, do orientar, né? E quanto mais próximo, é o que a gente tem pedido muito para as escolas, usem todos os canais de informação possível para manter vivo esse vínculo, né, entre a escola e a família. Deixa eu ver só uma pergunta aqui. Me desculpe, então deveria ter mais um representante do Conselho, não estamos em Goiânia. Tá. Bom, quanto à questão dos representantes do Conselho, aí já não compete a nós que estamos no Conselho agora, né? Existe um representante só da rede particular, isso é devido à Lei Complementar 026, né? E quem é o representante é o professor Ride, foi proprietário já do Colégio Objetivo e já teve o Objetivo no estado inteiro. E ele foi indicado pelos dois sindicatos. Até acho, e aí sou da rede privada, que nós deveríamos ter mais pessoas lá. Eu também, quando possível, eu faço as minhas ponderações, porque sou proprietário de escola particular também lá no Conselho. Agora, enquanto presidente, acaba que as minhas atribuições são maiores do que quando eu estava só como conselheiro. Mas quem determina qual é o conselheiro e quem é a entidade que vai indicar é a Lei Complementar 026. Isso está... É uma lei de 98 que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Bom, eu me perdi aqui depois que eu respondi, Silvio, mas não sei se eu contemplei quanto à problemática aí das escolas particulares. É preocupante, né? Até porque a fonte de renda da escola particular é a anuidade, e tem muitos pais que entendem de forma diferente. A escola ela não tem mensalidade. As escolas ela tem uma anuidade, é um contrato para um ano inteiro, e ela tem, por obrigação, cumprir esse contrato. Nesse momento, a escola que está prestando serviço, às vezes ela é questionada assim, não está gastando tanta água agora, ou não está gastando tanta energia agora, mas na volta, provavelmente nós vamos ter uns custos a mais do que estávamos tendo agora. E aí, então, essa parcela que o pai paga, que é dividida em 12 vezes, que a anuidade escolar são 12 pagamentos. Porque se a gente fosse questionar dessa forma, assim, nesse mês não está tendo tanto gasto com energia. Nós temos meses que nós estamos parados, os pais pagam dividido em 12 vezes, por exemplo, no mês de férias, ou a metade do mês de dezembro, ou o começo do mês de janeiro também, né? É difícil fazer esse convencimento. É claro que nós temos bom senso também de entender que o desemprego aumentou, muita gente que trabalha na iniciativa privada, pequenos comerciantes, microempresários, estão com dificuldade de renda, mas, por um outro lado, também é importante não deixar a escola particular, principalmente as menores de educação infantil, desamparadas, porque quando voltarmos, nós vamos precisar da escola particular. E você bem disse, né, Silvano? O município, o estado, ele não consegue atender toda a demanda. E a escola particular, ela consegue ajudar aí nesse atendimento. Mas é basicamente isso. Flávio, as escolas, houve uma nota do Ministério Público orientando aí, até na ajuda de manter as escolas particulares vivas, né? E a gente também encaminhou para os municípios, para os conselhos, para estar contribuindo e divulgando essa nota. Mas, assim, como que você acha que essas instituições particulares podem... A que eles podem recorrer para se manter funcionando? Se tem algo que envolve o governo federal, se tem algo... porque havia ali o governo federal lançou um programa uma vez, não sei se era empréstimo, algo assim. Poderia falar sobre isso? Por favor? Específico para as escolas particulares, não. Eu participo da Confenem, que é a Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, estão lutando para uma linha de crédito. Tem uma linha de crédito do BNDES com juros de 3,75 ao ano, em que você pode financiar a folha de pagamento, está limitado entre quem tem faturamento de 200 mil a 10 milhões de reais anual, certo? Então, faturamento anual. Alguns tiveram dificuldade de cadastrar e precisa estar com a folha de pagamento todo nesse banco, que tenha convênio com o BNDES e paga até 2 salários por funcionário.
e faz esse financiamento com carência de 6 meses e juros de 3,75 ao ano. O movimento mesmo que, para o público que nós estamos falando aqui, é de conscientização mesmo da importância da escola, seja da escola pública ou da escola privada. Eu estou numa posição muito difícil, o Silvan sabe disso. Eu tenho uma escola da rede privada, tem 30 anos, e hoje estou na presidência do Conselho Estadual de Educação. E lá nós fazemos a normatização para todas as escolas. E fui muito questionado pelos meus colegas de rede particular, achando que a gente estava olhando só para a rede pública, não estava olhando para a rede privada. E sempre, o Silvan é prova, o Jaime também está aí, a nossa preocupação é com a manutenção do sistema de ensino, né? E é importante que a gente conscientize disso. Nós não temos mais aquela normalidade, nós vamos voltar de uma forma diferente. Tem muitas coisas que nos deixam ansiosos. Como que vai ser a avaliação? Se nós pensarmos na avaliação nos mesmos moldes do que nós tínhamos antigamente, nós estamos errados, porque o mundo mudou, nós temos uma realidade diferente agora. Então, como que eu vou pensar em avaliação? Eu preciso pensar na volta, eu preciso saber quando eu vou voltar, né? Aconteceram muitos questionamentos a respeito de antecipação de férias, porque e eu respeito quem antecipou férias, e não estou questionando aqui não, mas assim, imagine só, no momento em que a gente voltar, nós vamos passar um período muito longo com aulas. E a gente tem que pensar também que o professor, no período presencial, ele vai precisar de períodos de recesso. Esse é só um exemplo. Então, eu acho assim, nós temos que viver a cada dia. Se foi dada essa oportunidade, foi um passo muito grande que a professora Fátima deu, e nós lá do Conselho pedimos muito a ela isso, que era montar esse gabinete de crise voltado para a educação. Porque o órgão de saúde é quem está pontuando, é quem está dizendo, ó, não pode funcionar, ou agora pode funcionar, e como vai voltar. Então, ele vai determinar, eu vejo que há condições de volta. E aí nós vamos dizer, olha, a nossa estrutura, o nosso funcionamento é dessa forma. E aí, então, nesse gabinete de crise, nós vamos encontrar um caminho para voltarmos, né, dentro de uma possível normalidade. Eu sei que a grande maioria deve pensar dessa forma, mas a população não pode entender que, assim, pode voltar a aula segunda-feira, nós vamos lotar as salas de aula e as aulas vão voltar ao normal. Não vão de jeito nenhum, né? Nós vamos ter que fazer um trabalho enorme, principalmente com professores, com as famílias e com os alunos, de acolhida. Imagine os dramas que essas pessoas todas viveram, né? Ficar confinados, nós estamos completando 60 dias de confinamento. Imagine quando nós voltarmos, nós precisamos fazer uma avaliação, a professora Fátima foi muito feliz, série por série, turma por turma, aluno por aluno, até que a gente consiga fazer um nivelamento e verificar a que ponto está o que é mais importante que nós temos no processo, que é o processo ensino-aprendizagem. E aí sim, caminhar. E aí o desafio nosso, Conselho Estadual, Conselhos Municipais, secretários municipais, prefeitos, gestores, é manter o ano letivo vivo. Nós temos que manter o ano letivo vivo. Por isso que nós, apesar de darmos oportunidade para quem não queria seguir o regime especial de aulas não presenciais, né, o Silvan e Jaime, mas a gente sempre defendeu o regime especial de aulas não presenciais como uma única alternativa que era possível de manter vivo o sistema educativo. Mesmo aqueles que até hoje não adotaram o regime especial de aulas não presenciais, podem começar hoje, porque nós já tivemos 60 dias, já deu tempo de planejamento, já deu tempo de entender o processo, já deu tempo de verificar as experiências exitosas. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que lutar pelo sistema educativo do Estado de Goiás. E aí, essa união, eu parabenizo você e o Jaime por essa reunião, e a gente trocar essas informações. Nós não somos os donos da razão lá no Conselho Estadual, ninguém é, mas nós estamos lutando, né, o Silvan e Jaime, da melhor forma possível para manter vivo o ano letivo. E aí é o esforço de cada um, é o do professor, é do gestor, é do Conselho Municipal, é o do prefeito. Então é importante que a gente entenda isso e viver a cada passo. Eu acho que todos aqui passaram por essa situação, tem dias que eu acordo e falo, meu Deus, como é que vai ser lá na frente? Eu falo, pera um pouquinho, deixa eu pensar aqui primeiro, resolver a minha situação hoje. Como é que está a minha situação hoje? E a gente vai caminhando, né, dessa forma. Desculpa ter alongado muito. Não, que isso. Eu até aproveitando, é muito importante o que o Flávio está colocando, que eu penso que aqui, quem está nessa reunião, nós estamos aqui com 200 participantes, representando aí por volta de 100 e poucos municípios. Bom, depois a gente tem que avaliar o número certo. Mas, assim, penso que todo mundo se assustou quando
com a situação, né, de fechamento, vamos propor aí esse regime de aulas não presenciais. Todo mundo, no primeiro momento, se assustou, isso é impossível, isso é absurdo e tal, mas, a partir do momento que visualizou isso como uma ação para manter vivo, não só o ano letivo, manter vivas as escolas, manter vivos o conhecimento dos alunos, ou, no mínimo, não perder, principalmente também, não perder o que já foi acumulado de conhecimento, manter vivo a ação dos professores, manter viva a justificativa desse trabalho dos professores, tanto é que vários sindicatos também se envolveram nessa ação. Então, a gente visualizou que foi um caminho correto. Agora, e legal que na própria resolução, na reunião com o Conselho Nacional, Flávio e Jaime comprovam isso, né? O Deschamps, que é o presidente do Conselho Nacional, nos citou como o Estado que foi o primeiro, né, que saiu na frente, né, nessa ação, fez com que vários outros estados emitissem resoluções bem semelhantes, né? E nessa resolução, lembre-se, e é importante que os conselhos, e principalmente os conselhos, né, que tem todo esses vários olhares, né, e aborda tudo numa perspectiva democrática, adequar que regime especial, regime de aulas não presenciais é esse para o seu município, né? Como que ele pode ser organizado? Pode ser que o que é colocado no município A não sirva para o B, né? Mas tem que discutir com os professores, tem que discutir com os pais, tem que discutir e com os alunos o que é possível fazer no município. O que não é possível, eu vejo que não é possível, é ficar parado e esperar o dia de retornar. Eu vejo até mesmo aqui a Universidade Federal, né, que adotou, e várias outras instituições que têm professores de universidade na composição, houve críticas ferrenhas em cima do regime, mas eles mesmos agora estão fazendo análise da situação para ver o que serviria para a universidade, mas uma abordagem bem semelhante ao REAMP. Não seria o REAMP, né, do jeito que a gente foi colocado aqui, mas, então, nesse sentido, eu visualizei também muitos municípios que se assustaram naquele primeiro mês, anteciparam as férias, né, e depois tiveram que sentar, analisar e viu que não era, que não é o caminho. Ainda tem, eu acho que tem um ou outro que ainda pensa que as aulas retornarão em junho, e a gente sabe que não, né? Silvano, tem duas perguntas, posso responder? Porque posso? Pode? Uhum, por favor, Flávio, pode responder. Tá, uma é assim, ó, Suzana, acho que é Suzana Gabi, eu achei isso mesmo. Professor Flávio, o que fazer com as atividades dos alunos que mudaram e não pediram transferência? E os alunos que não realizam a atividade mesmo tendo acesso a esta? Nesses dois casos, na volta, esses alunos terão que ser avaliados. Esses que não fizeram atividades, né? E esses que mudaram de escola, mas não pediram transferência. Num momento ou outro, eles vão ter que se manifestar contra a questão da transferência. E aí teve uma pergunta aqui no privado, deixa eu ver se eu acho ela aqui, Neucilão, desculpa, rapidinho, da Lidiana, porque acho que a intenção nossa aqui é dar a resposta, né? Sim, sim. Eu me perdi aqui, espera só um pouquinho, vou achar aqui. E peço aos diretores, quem puder também me ajudar a identificar as perguntas que não estiverem sendo respondidas, pode me provocar aqui, tá? É importante, é só mesmo a gente se preocupar com o tempo de fazer uma pergunta rápida, curta e grossa, só para que possa ser realmente avaliado e termos esse tempo. Acho que o que ela perguntou, Silvana, foi assim, um aluno que não estava tendo atividade, né, pelo REAMP, e depois, na volta, ele pega e matricula na escola. Aí é reclassificação. É parecido com a reclassificação. O que é possível fazer seria mais ou menos nesse aspecto. Não sei se eu contemplei a pergunta da Lidiana, eu perdi, seria isso. Deixa eu complementar. As escolas, até acho muito interessante a LDB, que ela tem várias saídas, né? Ela pode não só fazer reclassificação, mas ela pode também solicitar o que foi feito. Se ele tiver algo do REAMP, geralmente que vai ser descritivo. As avaliações do REAMP, enquanto não voltar às presenciais, as avaliações são descritivas. Houve um questionamento lá, o que é isso de avaliação
que houve uma pergunta para poder definir melhor que tipo de avaliação é essa, onde tem abordagem qualitativa e etc. Ela avalia todo, né, metodologia, professor, enfim, esses instrumentos, né, e o aprendizagem. E ela é descritiva. Se esse aluno que você falou aí, Flávio, não tiver essa avaliação descritiva, ele vai entrar naquela coluna dos alunos que não teve REAMP, igual a professora Fátima falou lá de posse, né? Eles ainda não aderiram ao REAMP. O que acontece com as crianças que não aderiram ao REAMP? Eles, quando retornar, nesse programa de retorno, inclusive, foi indicado aí, será que são eles que virão primeiro, já que não vai retornar todo mundo? Essa é uma possibilidade, né? E será preciso um trabalho específico para essas crianças. Então, tanto os que pediram transferência não mostraram que fizeram REAMP, quanto aqueles que também estão matriculados, mas a instituição não fez o REAMP, haverá um programa, e isso aí foi colocado em nota como orientação também, para nivelamento desses alunos. Né? Quer continuar, Flávio? Não, tranquilo, acho que foi isso. Tem uma pergunta aqui do Valisson. Sou diretor de escola particular de educação infantil e ensino fundamental. Olha a situação deles, estão perdendo alunos da educação infantil. Existe chance de retorno às aulas em junho? Confesso que a situação está complicada. Essa é a pergunta que eu mais recebo, e aí, infelizmente, nós não temos essa resposta. Acho que agora no gabinete de crise, que foi montado pela secretária e com auxílio da saúde, talvez nós vamos ter uma condição de ter um norte, né, e uma luz, viu, Valisson? Mas hoje é precipitado dizer quando nós podemos voltar, até porque quem determina isso é o órgão de saúde. Obrigado, senhor. Tem muitas questões, até por nos deixar ansiosos, né, que são colocadas todas agora. E como o próprio Fábio falou, que tem momentos que ele chega, meu Deus, como que eu vou fazer? Opa, nós temos que lidar com assuntos do dia. Porque tem outras que são realmente próximo ou quando retornar, né? Como lidar, até porque os pareceres, tudo que o Conselho Nacional está fazendo, não terminou. Ainda tem mais documentação que serão geradas, né, nesse processo. Então, esse processo para poder lidar com as crianças que não foram atendidas por REAMP vai merecer um estudo, né, aprofundado. Por que não pode ser feito agora? Não dá para fazer agora porque tem essas outras questões que precisam ser resolvidas agora. Essas serão resolvidas posteriormente, né? Eu tenho uma pergunta aqui, você quer que responda? Por favor. Está falando sobre registro de frequência. Toda hora que eu vou responder, ela pega e a pergunta pula aqui. Deixa eu achar. Aqui tem escolas. Qual é o valor que podemos pegar? Tem escolas da rede estadual lançando faltas presenças condicionadas à realização da atividade. Essa recomendação é da SEDUC. Se estão sendo lançadas faltas e presenças diárias, subentende-se que estão considerando dia letivo. Olha, a orientação do conselho é que vocês façam, eu não sei como os conselhos municipais estão orientando, mas assim, todo tipo de registro deve ser feito. Por que todo tipo de registro deve ser feito? Porque lá na frente nós não vamos validar o sistema de ensino. Quanto dessas aulas não presenciais vão contar como horas aulas? Porque dias letivos nós já fomos liberados dos 200 dias letivos. Mas nós temos que, lá na frente, regular de que forma vai ser contado as horas aulas. Então, todo registro ele é importante, né? Então, se tem condição, está dando aula por plataforma ou qualquer atividade que está sendo feita, é importante que seja registrado. A gente tem defendido isso muito, tanto o Jaime está aqui como eu, Sivan. A avaliação nesse momento tem que ser muito mais para um diagnóstico de como está sendo feito o regime no seu município, na sua rede ou na sua escola, que isso pode orientar, então, a melhor qualidade do regime. Agora, para efeito de classificação, aí isso vai ser feito depois. A única observação que a gente tem que fazer é que, como a única a fase de ensino que é semestral é a educação de jovens e adultos. Essa o Conselho tem comissão própria, deve estar soltando uma nota explicativa, né? Tem comissão que está atuando lá para saber como que nós vamos encerrar o semestre letivo dos alunos da educação de jovens e adultos. Professor Flávio. Oi. Só complementando essa pergunta. Então, as atividades, a gente lança esse registro diário, eu considero importante também. Mas sobre as atividades, esses alunos, eles têm que fazer o feedback dessas atividades, com fotografia,
algum tipo assim, para a escola ou não? Ou isso será feito só quando retornar? Se você tem condição de fazer esse registro, de alguma forma, ele é importante que ele valida o regime que você está fazendo. Eu sei que, por exemplo, tem aqueles que não têm internet, então eles estão recebendo só atividades impressas. De alguma forma, quando você for entregar mais atividades e pegar, se você conseguir registrar isso, quanto mais registro você tem, acho que é uma coisa que todos nós somos de escola, a gente sabe, né? Registra todo atendimento. Você faz o atendimento com o pai, aquele atendimento fica só verbal, né? E lá na frente, fazer um questionamento, a gente não registrou isso. Então, da mesma forma, então, o pai veio, fez uma pontuação, a gente pega e abre a ata, faz o registro, o pai assina, porque lá na frente, no final do ano, você pode fazer o resgate daquilo lá e está tudo registrado. Da mesma forma, eu acredito que isso. Todo registro que for possível fazer, lá na frente ele vai validar os atos pedagógicos. Muito obrigada. Nada. Eu queria complementar a pergunta aí da EJA, pode ser? Por favor, Eva. Quem falou foi a Priscila de São Simão, agora é Eva de Planaltina, que faz parte da nossa diretoria, Eva. Obrigada. Professor Flávio, Planaltina, e aí eu queria até, quando a professora Fátima estava, a gente, desde o início, até tinha lançado aí a pergunta, porque nós estamos sempre pensando no hoje. Aqui nós publicamos a nossa resolução e nós estamos até tendo muito sucesso. Nós estamos aí com o superintendente técnico-pedagógico da Secretaria de Educação e outros conselheiros que estão assistindo aqui a webconferência e eles podem até atestar a nossa fala. Tem funcionado bem a educação infantil, na escola pública, esse problema da escola particular, e nós estamos com muitas escolas sempre me consultando com relação a ter que fechar a escola, porque o pai não sente na obrigatoriedade de manter essas crianças matriculadas e assim por diante. Aí, tudo isso que a gente discutido, eu estou aqui relatando e verificando, e aí eu quero me reportar à educação de jovens e adultos pela diferença, eu não sei se somente no nosso município, mas somente com a medida provisória, que também ratificada pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, que nos desobrigou dos 200 dias letivos, nós fomos verificar que a educação de jovens adultos, que é semestral, ela estava cumprindo 100 dias letivos, mas não estava cumprindo as 400 horas letivas. E isso foi... a gente tem levantado essa discussão há algum tempo, mas agora nós verificamos que a possibilidade de estar validando todo esse trabalho agora, ela tem que ser urgente, porque o final do semestre é agora, final de junho. Então, duas coisas nós estamos colocando. Se nós estendermos essas atividades e esse semestre letivo da educação de jovens e adultos para agosto, como nós vamos alinhar esse trabalho com a escola estadual, que dará continuidade à matrícula da educação de jovens e adultos? E segundo, nós estamos com uma discussão de um trabalho em que toda sexta-feira a gente tenha um seminário coletivo de todas as turmas da educação de jovens e adultos, para que essas horas elas sejam computadas. E agora sim, o professor está planejando a nossa resolução, na época, quando ela foi elaborada, ela saiu com 4 horas de atividade, de planejamento de atividade. Então, todos estão planejando em cima dessas 4 horas relógio de atividade para os alunos. Mas a EJA termina agora, é semestral, e a escola está fazendo todo um estudo para que esses seminários deem certo, para que nós possamos avaliar e validar como o semestre letivo tendo a validade. Aí a gente vai entrar numa grande pergunta que nós não vamos ter muito tempo hábil para respondê-la. Os 37 dias letivos de presença, tá, de aulas presenciais, com o restante todo só são 166 horas e meia trabalhadas, terão validade? Qual é o peso que nós vamos poder, a partir de que nós vamos avaliar esse fechamento do semestre letivo para a educação de jovens e adultos?
Bom, prazer, ver se eu consigo te responder. O Conselho Estadual tem seguido o órgão de saúde, o Sivan está aqui e o Jair também acho que está. Nós prorrogamos o regime especial de aulas não presenciais até o dia 30 de maio, certo, Sivan? Então, até o dia 30 de maio está valendo. Nós também. Bom, por que nós prorrogamos ele até o dia 30? Porque o órgão de saúde disse até o dia 30 de maio não deve ter aula presencial. Então, quem está dando normas aí são os órgãos de saúde. Então, o entendimento nosso é esse, apesar de tanta polêmica, né, principalmente no Brasil, quanto às determinações da Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde e a Secretaria de Saúde. Mas, o que é lei, o Conselho Estadual de Educação está seguindo. Não pode ter aula presencial, colocamos o REAMP até o dia 30. Como que vai ficar a questão da educação de jovens e adultos? O prazo de encerramento dela seria ali no finalzinho de junho, dia 30 de junho, né? Eu não estou com o calendário direitinho da EJA, mas acredito que é isso. Até o dia 30 de maio, os conselhos vão ter que se manifestar. Nós temos comissão montada para a educação de jovens e adultos, e essa participação da Secretaria de Saúde vai ser importante, até para que a gente entenda de que forma nós vamos poder encerrar o semestre letivo, né? Para a educação de jovens e adultos. A professora Fátima já disse, tendo condições alunos presencialmente, seguindo certos protocolos, pode até ser feito, mas eu não gostaria de adiantar agora ainda, porque nós temos uma sinalização. O que eu posso dizer é que até o dia 30 de maio, os sistemas de ensino, viu, Silvão? E aí nós precisamos estar bem alinhados, e quando eu disse nós, tanto o estadual como a UNC e os conselhos municipais, de que forma nós vamos dar esse caminho e normatizar para a educação de jovens e adultos. Mas até o dia 30 é o dever de casa que nós temos agora, porque é a primeira fase que está encerrando, né, aproximando do encerramento, que é a educação de jovens e adultos. Tá. Então, deixa eu falar uma questão que a Valdina colocou aqui, uma pergunta, que eu até coloquei, mas ela não respondeu ainda. De repente, você pode falar mais claramente, Valdina, sobre esses 50 dias. Não entendi muito essa pergunta. Valdina, você pode abrir seu microfone e fazer essa pergunta? Mas enquanto você abre esse microfone, deixa eu tratar aqui só da questão da avaliação. Tem muitos municípios que o primeiro bimestre não havia sido encerrado, mas que aproveitaram tudo que foi feito de presencial, né, para poder fechar o primeiro bimestre. E no segundo bimestre, foi como a secretária Fátima colocou. A gente, como não tem como fazer... As avaliações, elas são descritivas, elas têm material para ser utilizado de forma complementar no retorno, né? Mas você não pode deixar de lado, mas para classificar, aprovar ou não aprovar, não tem como fazer nada disso, estou falando de forma geral, né? Antes do retorno, até porque você tem que considerar a existência daqueles que não estão conseguindo fazer o REAMP, né? E aí você vai ter a realidade também, por isso que é a importância dos registros, mesmo aqueles que estão fazendo o REAMP, mesmo aquelas crianças que no momento inicial os pais disseram que ele poderia estar fazendo REAMP, mas no decorrer do processo ele realmente não conseguiu, por N motivos, né? É importante considerar que para o segundo bimestre seja necessário esse cuidado e ter o máximo de registros e tudo que vocês puderem fazer de forma descritiva é o que mais terá valor, tanto para fazer a avaliação posteriormente, para classificatória, quanto para processos de transferência também. Valdina, você pode abrir seu microfone? Está aberto. Pode falar, Valdina. Boa tarde. Valdina, então, uma das dúvidas que está ficando... Está ouvindo? Sim, sim. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Então, uma das dúvidas que está permanecendo, Sivan, é porque o Estado ele começou as aulas não presenciais primeiro do que todos os municípios praticamente, né? Aqui em Niquelândia, nós começamos ainda no início de abril, né? E aí existe isso de vai totalizar os dias de 50 dias ou não? Por exemplo,
nós não aceitamos mexer nas férias, vai ser em julho. Aí, como o Flávio acabou de falar, né, tem uma determinação que a gente vai até 30 de maio. Mas aí, o mês de junho, como que esse mês de junho vai ficar? Porque retornar às escolas é quase 100% que não. Talvez depois dessa reunião no gabinete de crise, né, possa ser que para alguns municípios que não tenha caso, como é o caso de Niquelândia, que está bem baixo, a gente possa estar usando essa metodologia. Ou vai continuar até chegar às férias, ou vai ter um patamar de parar esses 50 dias ou não. Essa é uma dúvida que os professores estão questionando muito. Deixa eu fazer uma pergunta. 50 dias é por causa daquela primeira orientação que a gente encaminhou para uma idade de 25%, é isso? Tá. Certo. Não sei se você observou, na nossa última nota, a gente revogou essa orientação para que isso tudo seja discutido no retorno. Tanto as horas complementares, o cúmplice dessas horas, né? A gente não tinha mais, vamos dizer, muito mais cauteloso fazer isso no retorno. Então, não precisamos ter essa preocupação mais, tá? De um limite, até porque a gente não sabe qual vai ser esse limite. Só no retorno que a gente vai saber, e no equilíbrio do que será presencial e do que poderá ser também um dos critérios para considerar o que pode ser válido, né? Sobre as férias, eu vou deixar que depois o Flávio complemente para mim, e até para que tenham mais certeza, a nossa ênfase em não fazer a antecipação de férias e manter o calendário, e nesse atual calendário as férias estão em julho, é muito mais para evitar a antecipação de férias do que exatamente dizer que as férias estão em julho, porque realmente a gente pode chegar lá na frente, quando a Secretaria de Saúde disser, realmente agora não temos, as aulas retornarão só em agosto. Eu vou dar um exemplo, de novo, só dando um exemplo, né? Então, o Conselho, aí sim o Conselho pode discutir quando serão essas férias, né? Então, só relembrando, nós mantemos o calendário, esse calendário, as férias é em julho, mas não significa que no decorrer dessa discussão, dependendo dos acontecimentos, as férias de julho podem não ser mais em julho, mas isso é lá na frente. Por enquanto, nós estamos dizendo, não é para ter antecipação de férias, o Conselho Estadual está dizendo isso, a UNF está orientando os conselhos para evitar as antecipações de férias, né? Muitos já anteciparam logo nos primeiros dias, não deu nem tempo a gente amadurecer o que poderia ser melhor, né? Mas é nesse sentido, viu, Valdina? Não é dizer, não é para dizer que elas serão agora. Nem isso, dependendo do decorrer, a gente pode estar afirmando, tá? Flávio, por favor. Não, acho que é isso mesmo, Valdina. A preocupação, mesmo que vocês tendo conversado depois, a própria resolução permite lá na frente avaliar e verificar se tem que fazer uma reposição e como vai ser posicionado o calendário de vocês. Agora, a pergunta dela eu entendo, ela quer saber o seguinte, como a nossa resolução está valendo até o dia 30 de maio, o que vai acontecer no mês de junho? O órgão de saúde é que vai sinalizar agora. Se ele sinalizar que não pode voltar até o dia 15 de junho, até o dia 30 de junho, aí então nós vamos discutir no conselho, provavelmente, eu não posso dizer isso, que aí depende dos 26 conselheiros, né, Jaime? Se a gente vai prorrogar ou não o regime especial de aulas não presencial. Hoje nós não temos essa resposta. Por quê? Porque o gabinete de crise e os órgãos de saúde, eles é que têm os dados que vão alimentar, então, essa decisão quanto a como que está a questão da pandemia, os casos e tal, e é uma questão mais técnica da área de saúde. Essa questão a gente não dá conta de responder. Josivan, tem uma pergunta interessante aí da Ana Cátia Ferreira, de Jataí. Pois não. Não sei se você consegue localizá-la aí. Quer que eu leia? Por favor. Tem escolas da rede estadual lançando presenças condicionadas à realização da atividade. Essa recomendação é da SEDUCE? Se estão sendo lançadas faltas presenças diárias, subentendes que estão considerando o dia letivo?
Já foi respondida. Espera, eu não sei se eu entendi o finalzinho. Ela está dizendo que eu já respondi. Já respondeu essa pergunta. Já Foi respondi. minha. Ah, já respondeu. Ok. Já. Tem uma, Uma outra. tem uma outra aqui, da Suza. Eu poderia fechar o primeiro bimestre nesse mês, se a escola tiver avaliação que foi realizada no primeiro período presencial. Presencial, né? Interrogação. Faz conselho de classe e fecha ou não. Então, é um pouco do que eu disse, né? O primeiro bimestre, se tem elementos para fechar o primeiro bimestre, que seja fechado sim, tá? Bom, a gente está quase ao final, gostaria de ver se tem mais alguma questão que não foi respondida. A gente não tem nenhuma pretensão aqui de resolver o REAMP nessa reunião, né? A gente está com muita coisa registrada, algumas estão em processo de construção, o Flávio aí disse, saiu uma nota agora sobre a educação infantil, outras sobre educação especial essa semana, tá? E logo será compartilhado, né? Com todos os presidentes de... A gente tratou muitas ações executivas aqui, mas por quê? Delas, a gente precisa desses parâmetros, né, para de normatização. Quem é? Priscila? É a Priscila. Só mais uma pergunta. E o município que antecipou as férias, como que vai ficar no mês de julho, aula normal? Não, quem antecipou? Eu sei. Tem menino aí, Priscila? Oi? Tem menino aí, Priscila, tem uns barulhos aqui, não sei se é. Eu acho que é. Bom, se antecipou as férias, são duas questões. Ó, na questão trabalhista, né, tem que olhar como é que é isso. Pode, não tem problema, é assim mesmo, né? Mas o Conselho normalmente tem a prerrogativa de considerá-la como férias no calendário também, né? Ou não, né? E o Conselho pode dizer que não reconhece como essas férias. Mas, normalmente, com o diálogo no município, né? Porque, assim, por isso que a gente, como UNP, é muito cuidadoso em relação a isso, porque tudo depende da realidade local, né? Mas, como o Flávio... Você não vai ter garantir. Fecha o microfone, gente, por favor, quem está... pronto, já fechei aqui. Você não pode... Mas você também não pode fazer todo um novo calendário presencial quando... mas precisa garantir ali, no mínimo, um recesso, né, nesse novo presencial. Mas é uma das questões, Priscila, para ser pensada também quando a gente tem certeza de quando vai voltar às aulas, tá? Vai ser em julho. Em julho a gente ainda não sabe, né? Eu até já tenho cobrado, por que a saúde já não diz logo que vai demorar mais, né? Mas, enfim, eles precisam da cautela deles e a gente não tem como interferir nessas secretarias. Mas essas são as questões que a gente precisa aguardar para estar tratando melhor, tá? Silvano. Adriano, por favor. Adriano Rio Verde. Eu gostaria de voltar àquele assunto que eu coloquei no início, para você, mas o Flávio, para a gente discutir aqui no grupo, bem rapidamente, porque com a flexibilização do retorno de parte dos comércios, né, que houve em nível geral, tem a situação das unidades escolares da rede privada que estão adotando o atendimento dos alunos na unidade escolar por agendamento. E eu não vi nenhum ato legal nesse sentido, né? E o que está acontecendo, isso é a coisa que já chegou ao meu conhecimento, que começou a acontecer aqui no município de Rio Verde, e se acontece aqui, logo vai virando febre, vai acontecendo nos demais municípios. Então, como que ficaria essa visão do Flávio como presidente do conselho? Porque elas, sendo da rede privada, elas são jurisdicionadas aos dois conselhos, tanto o estadual quanto o municipal, porque oferta, por exemplo, educação infantil e oferta fundamental, e talvez algumas até médio, né? Então, como que ficaria? Vocês acham que seria possível
esse atendimento dessa forma desses alunos, de forma escalonada, de agendamento, ou a gente teria que trabalhar para que isso realmente não acontecesse no momento até ser posicionado pela Secretaria de Saúde, né, os órgãos de saúde, quanto à questão de junho, como que vai ficar, referente à questão das aulas presenciais. Eu penso que é uma questão para ser discutida nesse comitê, né, Flávio? Que a pessoa... Eu tenho uma posição, é o seguinte, o Conselho, ele não determina se pode voltar ou não. Se tem escola que está fazendo atendimento presencial, ele está afrontando aí a determinação dos órgãos de saúde e o decreto do governador. É claro que ficou um pouco estranho aí quando o STF falou que os municípios e o governo estadual tinham as suas autonomias, né? Mas eu acho muito difícil fazer esse atendimento presencial enquanto não houver uma liberação, seja da Secretaria de Saúde estadual, e eu acho que elas estão bem alinhadas com as municipais. Se alguém está fazendo esse tipo de atendimento, ao meu ver, né, eu acredito que está afrontando, né, a orientação do órgão de saúde. O que acho que compete a nós, enquanto Conselho Estadual, Conselho Municipal, é a organização do funcionamento da escola quando é possível. Quando não é possível, nós estamos tentando de uma outra forma. Mas dizer, não, pode voltar e atender 1, 2 ou 3 alunos, não é competência nossa. Então, eu a meu ver, acredito que eles não estão cumprindo com uma determinação do órgão de saúde, estão errados e podem sofrer as sanções. Eu vejo muito essa confusão, Flávio. Às vezes fala, por que o Conselho Estadual fechou as escolas? Não foi o Conselho Estadual que impediu as aulas presenciais, né? Foi a Secretaria de Saúde. A secretária falou num gabinete de crise, e aí eu penso como Flávio, por enquanto, isso aí é ilegal. Agora, a secretária Fátima Gavioli acabou de falar do gabinete de crise, onde ela quer representações, e o gabinete de crise vai ser como um elemento de referência para estudar esse retorno aí, o que virá primeiro, de que forma, né? Então, é muito nessa linha. Tem algumas mãos levantadas aqui no programa, eu não sei, a gente precisa encerrar a reunião, qual deles? Aqui está a mãozinha levantada, Ana Cristina, Clarivaldo, Daiane, Fátima, Gesiel, Adriana. Posso fazer uma pergunta bem rapidinho? Pois não. Caçu, Érico, por favor. Isso. É porque, assim, às vezes eu tenho muito questionamento, porque os alunos mesmo me procuram e admitem, até esses que têm acesso à internet, que pode estar fazendo o reamp tranquilo. Eles alegam assim, olha, eu não vou fazer porque esse ano não vai ter reprovação, que eu vi no jornal tal. Eles não falam com o jornal. E aí tem pais que endossam esse discurso dos filhos também e me procuram falando que não vai colocar o menino para fazer porque esse ano não pode haver reprovação por causa do que a gente está vivendo. Futuramente, lá no final do ano, né, assim, pode haver uma eventual reprovação diante de tudo isso, porque aí a gente fica meio com as mãos atadas, né, sem saber o que falar para o aluno, qual o posicionamento dar para a família também que vem atrás da gente. Érico, é uma confusão, Érico, que algumas pessoas fazem. Não pode haver reprovação durante o regime. Né? Você não vai porque um pai ou uma criança não pode participar. Eu sei que todos os municípios estão tentando todas as estratégias para que a gente tenha o máximo de participação. Mas, às vezes, como disse, às vezes o pai trabalha de noite, a mãe, enfim, por uma razão qualquer, também não consegue essa participação. Então, uma coisa é durante o reamp, mas depois que eles retornam, fazem um trabalho de nivelamento, né? Enfim, sana todas essas questões, aí sim é passível, sim, de reprovação, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Olha, deixa eu falar uma questão especificamente assim, conselhos. Tratem o máximo com a formalidade, se perguntam, se consultam, tudo é registrado, tudo é por escrito, não tem conversa de corredor, tá bom? Tenham instrumentos para que vocês possam responder por escrito, toda consulta, tá? E divide com o coletivo, façam essa atuação de conselho mesmo. Aí, tirou. Vou só... Tirou, beleza. Tirou? O microfone, um pouquinho, né? Mais alto, tá? Vou fechar aqui, fechei. A UNCMITAD, nós estamos atuando muito nesse sentido, a nossa ação de tentar criar sistema. Hoje, de uma coisa muito positiva, você vê, a gente está fazendo isso aqui com quase 200 participantes,
Hoje a gente pode reunir, a gente pode viajar menos, pode fazer mais reunião, vocês podem usar esse sistema com os conselhos de vocês, né? Enfim, no campo da comunicação, é uma questão bem positiva nesse aspecto, tá? A gente, como está colocando muita exposição, só para ver aqui se tem mais alguma pergunta, porque cutucaram aqui. Ana Cristina, você quer falar? Deixa eu ver aqui. A minha pergunta já foi respondida. Tá bom. Flávio, eu quero agradecer muito aí a sua presença, com esse trabalho. É uma preocupação que o conselheiro Flávio tem colocado no Conselho Estadual, para a gente trabalhar junto. Ele sabe que a preocupação... Nós tínhamos outros parceiros, nós estamos agregando, estamos no Conselho Estadual, estamos aí a Federação Goiana dos Municípios, né, já estamos aí querendo mais outro parceiro também, né, e porque não tem como fazer nada sozinho, tá? E o processo nosso de fortalecimento do Conselho verdadeiramente autônomo. Obrigado, Flávio, obrigado a cada conselheiro que esteve presente, alguns secretários também. Tinha meu número aqui, estamos à disposição, tá? Um abraço para todos, então. Flávio, vou deixar para Flávio, então, por favor. Eu cortou um pouco, você pediu. É isso? Que cortou e não escutei, é isso? Encerramento mesmo. E... Tá. Eu queria só agradecer, então, precisando, você pode contar, e é claro que a gente não tem a pretensão de achar que nós sabemos tudo, não, e eu represento 26 conselheiros lá no Conselho Estadual de Educação, e a maior, o que eu disse no começo da reunião, é para manter o sistema educativo vivo, e o que precisar, o Sivan sabe disso, lá no Conselho, em regime de colaboração com os municípios, nós vamos tentar se esforçar ao máximo para que a gente consiga, pelo menos, mostrar caminhos e conseguir aí manter um ensino de qualidade. Muito obrigado a vocês, tenham uma boa tarde, que a gente tenha uma excelente semana, que Deus nos abençoe. Obrigado, senhor. Obrigado, Flávio. Jaime? Bom, Sivan, só agradecer e parabenizar pela iniciativa. Eu vejo que precisamos fazer mais reuniões desse tipo, exatamente para a gente poder diminuir um pouco as dúvidas, né, que eu acho que o propósito agora realmente é a educação e manter esse ano letivo de 2020 vivo. Então, parabéns e obrigado a todos aí que participaram dessa webconferência e faça mais, viu, Sivan? Acho que isso é muito importante. Eu observei aqui no chat aqui algumas sugestões, eu acho que é importante que você olhe as sugestões que foram apresentadas aqui para a próxima webconferência, a gente está bem informado disso aqui. Obrigado, e obrigado a todos. Bem lembrado, Jaime, está tudo gravado, tá? Inclusive cutucar no comecinho, não gravei o comecinho, mas já está tudo gravado, está melhor do que qualquer ata que poderia ser feito. Então, algumas coisas, como vocês viram, não estão consolidadas, algumas discussões ainda estão sendo finalizadas, da EJA, a professora Fátima, com o contato da Núbia, a gente vai falar a mesma língua, tá? Vai estar compartilhando com vocês, tá? Então, a gente vai estaremos juntos e está tudo gravado e algumas questões serão respondidas ou encaminhadas. E aqueles que não estão em nenhum grupo da UNC, me provoca no telefone, tá? Eu acredito que eu já coloquei aqui no grupo e eu vou colocar só a última vez para dizer tchau, tá? 629-9502-1480. Grande abraço para vocês, muito obrigado. Foi uma honra. Tchau, tchau.